Olá, alunos de Engenharia da Computação Univesp, bem-vindos. Hoje vamos começar propriamente dito o nosso curso de métodos de modelos probabilísticos para a computação. Nessa primeira aula de conteúdo, na aula 2, nós vamos recordar conceitos de probabilidades. Creio que a maior parte dos conceitos que a gente vai falar hoje vocês já viram em algum momento, mas vai ser importante para a gente fazer uma revisão e colocar tudo na linguagem e no contexto adequado para a continuidade dos nossos estudos. Então é isso que nós vamos fazer, uma certa revisão. Para definir probabilidade, evitando aquele erro de fazer uma definição circular, o esquema lógico que dá rigor para essa definição é o seguinte: nós precisamos ter um conjunto que vai ser o domínio de uma certa função, que vai ser o nosso espaço amostral. Intuitivamente é o conjunto de todos os resultados de um possível evento, de um possível experimento, de algo que se observa. Vai ser o nosso conjunto universo. Nós temos que ter a noção de evento, que é a noção de subconjuntos. Nos casos mais simples, tudo funciona super bem, a gente precisa ter condições de operar entre esses conjuntos, fazer reunião, intersecção. E quando isso funciona bem, é isso que a gente precisa, o conjunto universo e os subconjuntos. E probabilidade é uma função que associa a cada subconjunto A de E um número que chamamos de probabilidade de A. E essa função tem que satisfazer três propriedades. O valor da probabilidade tem que ser um número entre 0 e 1. E poderíamos expressar isso também em porcentagem, mas entre 0 e 1 é bem conveniente. A probabilidade do espaço todo é 1 e a probabilidade do vazio é 0, que são os dois extremos. Então ocorre 0 e ocorre 1. O vazio a gente chama de evento impossível e o E a gente chama de evento certo. E se dois conjuntos são disjuntos, não tem intersecção, a probabilidade da reunião é a soma das probabilidades. Essas são as três características importantes que tem que ter a função. Uma função com essa propriedade é uma probabilidade. Tendo uma probabilidade, eu posso definir o que é um espaço equiprovável. Por exemplo, num espaço finito, espaço amostral finito, ele é equiprovável se cada evento unitário tem a mesma probabilidade igual a 1 sobre o número de elementos. Então, eu digo que o lançamento de um dado é equiprovável se cada resultado unitário, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tem a mesma probabilidade 1/6. Então, eu defino equiprovável depois que eu tenho a noção de probabilidade dentro do meu contexto. Linguagem comum. Quando a gente fala um dado honesto, isso significa equiprovável. Aleatório não significa equiprovável. Aleatório a gente usa em oposição a determinístico apenas. Então, o lançamento de uma moeda desequilibrada, que você conhece, a probabilidade é mais provável uma face do que outra, ainda assim é um evento aleatório. O fato de um evento não ser equiprovável, não impede de chamar de aleatório. A gente continua chamando o evento de aleatório. É importante ter isso bem claro. Muitas vezes os textos mais simples de ensino médio, os textos mais elementares, tratam como se aleatório fosse sinônimo de equiprovável. E isso não é bem adequado. Tá? Nos espaços finitos, o número de elementos da reunião é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Na definição de probabilidade, a gente colocou que quando não tem intersecção, vale essa primeira parte. Mas, em geral, vale isso, para os número de elementos. E aí, a probabilidade da reunião é a soma da probabilidade menos a probabilidade da intersecção. Basta dividir isso pelo número de elementos do espaço amostral. Quando nós estamos em contextos mais sofisticados, em que o nosso espaço amostral é infinito, aí a abordagem não vai ser por número de elementos, vai ter que ser por uma outra maneira de caracterizar. Muitas vezes a gente usa a teoria da medida.
Mas a ideia básica é essa, que por conta desta igualdade para número de elementos, vale esta igualdade para probabilidades. Certo? Isso é muito visual, não é muito simples. Se nós temos os dois conjuntos A e B, vale essa situação que está desenhada aqui. E quando a gente pensa, né, o número de elementos de A é tudo que está no conjunto A, todos esses elementos. Quando a gente pensa no número de elementos de B, a gente pensa nesses elementos. E claro, a intersecção dos dois conjuntos, quando eu faço isso, ela aparece duas vezes. E por isso, a intersecção, por ter aparecido duas vezes, foi marcada tanto em vermelho quanto em azul. Essa intersecção foi contada duas vezes, e aí eu subtraio a intersecção, subtraio uma vez, para dar o número de elementos da reunião, e daqui segue a correspondente fórmula para probabilidade. A gente tem um jargão muito útil nessa teoria, que é chamar os eventos que têm intersecção vazia de mutuamente exclusivos. E há um grande número de aplicações em que isso é importante. Os eventos mutuamente exclusivos, eles têm importância por conta do seguinte: se ocorre um, não ocorre o outro. Então, se vocês começarem a pensar, há um monte de situações práticas em que eu gostaria que certos eventos fossem mutuamente exclusivos. Um procedimento de segurança numa empresa que evite acidentes. Quer dizer, adotar aquele procedimento de segurança é mutuamente exclusivo com a ocorrência do acidente. É o que a gente espera de um sistema de frenagem de um carro, de um automóvel, que ele seja eficiente. Se eu tiver aquele sistema de frenagem, não haja derrapamento do carro quando eu freio. Então, que derrapar e frear sejam mutuamente exclusivos, que não ocorram simultaneamente. É o que a gente espera dos sistemas de freio mais modernos. E assim por diante, no mundo real, a gente sempre, ao descrever situações, percebe que seria importante ter eventos mutuamente exclusivos. Tá? Não é fácil ter, né? O médico que trabalha com infectologia, né, ele gostaria de ter a vacina que fosse mutuamente exclusiva com a doença. Tomou a vacina, não tem a doença. Se tem a doença é porque não tomou a vacina. Uma coisa excluir a outra. Não é uma coisa que ocorra facilmente no mundo real, mas é um conceito importante porque a gente usa muito nas aplicações concretas, nas descrições concretas de fenômenos reais. Um dos conceitos mais fundamentais em toda a teoria de probabilidade estatística é o evento de probabilidade condicional. Esse conceito é extremamente importante. A gente indica assim, probabilidade de A barra B, quer dizer, a probabilidade de ocorrer o evento A, mas dada a informação que ocorreu o evento B. Isso ocorre o tempo inteiro no mundo real. A gente, quando vai olhar uma certa probabilidade, a gente acaba, ao observar o fenômeno que nós estamos observando, nós somos bombardeados com informações de coisas que já estão ocorrendo ou que já ocorreram. E aí isso altera a probabilidade. Por que ocorreu um incêndio num prédio? Bom, à medida que eu vou recebendo informações sobre as condições daquele prédio, é o B, dado que ocorreu B, eu fico sabendo, bom, então não foi por parte elétrica, talvez não tenha sido por vazamento de gás, talvez tenha sido por outra coisa. As informações B mudam o cenário, elas mudam o espaço amostral, e aí a gente sabe a nova probabilidade. Em termos de probabilidade, a probabilidade de A ocorrer dado que ocorreu B é dado por esse quociente, probabilidade de A inter B, dividido por probabilidade de B. Nos espaços amostrais finitos, olha como é interessante essa contagem. É o número de elementos de A inter B dividido pelo número de elementos de B. Se for finito e aqui provável, dá para pensar assim. E olha por quê, que é bonitinho. Porque se ocorreu B, então o espaço amostral não é mais o universo inteiro. O espaço amostral passa a ser o B. Eu já sei que ocorreu B. Olhando para o B, aí me interessa saber se ocorreu A. Mas só se ocorreu A dentro de B. Então é a intersecção de A com B por B. É super bonitinha essa igualdade.
Quando isso ocorre, é só passar multiplicando o P de B para cá, a gente tem que a probabilidade da intersecção é a probabilidade de A dado B vezes P de B. E o conceito extremamente importante de eventos independentes é aquele em que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A. Ou seja, a ocorrência de B não interfere na ocorrência de A. Isso é extremamente útil, extremamente importante. Quando isso ocorre, que P de A dado B é igual a P de B, aqui eu posso pôr P de B. E aí a probabilidade de A inter B fica o produto dos dois. Onde que isso é usado o tempo inteiro? Saber se uma determinada característica familiar altera ou não a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença. Isso é extremamente utilizado em medicina. Procedimentos de segurança, saber se implantar um certo mecanismo, procedimento de segurança, altera ou não a probabilidade de um evento ocorrer. Então isso vai estar muito presente quando vocês forem trabalhar como engenheiros de computação em situações reais. O tempo inteiro vai aparecer essa pergunta, se uma certa ação altera ou não a probabilidade de uma outra coisa ocorrer, que é a questão dos eventos independentes. Por exemplo, se eu tiver aqui uma moeda que coroa, cara tem 0,7 probabilidade de ocorrer e coroa tem 0,3, que nós vamos continuar dizendo que é aleatório, se eu quiser saber a probabilidade de eu sair cara e cara, que é 0,7, bom, sair cara é 0,7, saiu cara ou não interfere na próxima chance de sair cara, são independentes, as extrações são independentes, então a probabilidade de sair cara e cara é o produto das duas e eu consigo fazer o cálculo. Esse tipo de análise é muito comum no mundo real. Vou fazer um exercício que é meio interessante, porque o resultado não é óbvio e ilustra a força disso que nós estamos estudando. Olha que bonito essa situação. Imagine que é a seguinte situação. Uma determinada doença atinge 10% de uma população. Portanto, 90% são sadios. Existe um exame para detecção dessa doença que dá um diagnóstico correto em 90% dos casos. Então, você tem uma doença que atua em 10% da população e um exame que é 90% eficaz. Uma pessoa faz o teste e o resultado é positivo para a doença. Qual a probabilidade que ela efetivamente esteja doente? Aparentemente, essa probabilidade é alta, porque a nossa intuição diz o seguinte, a doença ela não atinge muitas pessoas e o meu exame é muito eficiente. Então, se a doença não é tão frequente e o meu exame é muito eficiente e para aquela pessoa deu positivo, provavelmente ela deve estar doente. Essa é o que a nossa intuição diz. Vamos fazer as contas e ver como isso é diferente e a importância destas abordagens mais científicas para esses problemas. Vamos retomar a descrição da situação. 90% da população não tem a doença e 10% tem. O exame tem o seguinte desempenho, dele ser 90% eficaz. Em cada 10 pacientes que têm a doença, ele dá um falso negativo. Ele erra 1 em cada 10. Então, em cada 10 que tem, ele dá um negativo errado. E em cada 10 que não tem, ele dá um falso positivo. Em cada 10 ele dá um errado. Então, para cada 10 que tem a doença, ele dá um falso negativo, e para cada 10 que não tem, ele dá um falso positivo. Vamos adotar a seguinte notação. S significa sim para a doença, N significa não, mais significa resultado positivo no exame, não quer dizer que está doente, quer dizer que o exame deu positivo, e menos significa resultado negativo no exame, não quer dizer que está sadio, quer dizer que o exame não detectou. O que nós queremos saber? A probabilidade de estar doente, sim, dado que ele fez o exame e deu mais, deu positivo. É a probabilidade condicional. É sempre isso que importa. Isso é a probabilidade de doente e mais dividido por probabilidade de mais. Esse é o conceito de probabilidade condicional que estava na definição 2 slides para trás. Bonito. Olha que legal agora. Vamos fazer todas as contas com os E's, probabilidade dos eventos ocorrerem simultaneamente, que está, lembrem-se, dada aqui nesse slide, probabilidade
de A e B é a probabilidade de um e a probabilidade do outro, dado que o 1 ocorreu. Então vamos lá. Probabilidade de sim e mais. Bom, a probabilidade de sim é 0,1, porque só 10% da população está doente. E se ele é sim, como o exame é 90% eficaz, a probabilidade dele dar mais para quem está doente é 0,9. 0,1 por 0,9 dá 9%. 0,09. Sim e menos. Sim é 0,1% da população que tem. É 10%, 0,1. E se ele é sim, dá errado, dá um falso negativo, também é 10%, 0,1. 0,01, 1%. Não e mais não é 0,9, porque a maioria da população não está doente. E no caso de ser não e dar errado, é 0,1. Então, 0,9 por 0,1, 9%. E não e negativo, não é 0,9. E negativo, ele só erra em 10%, ele é 90% certo. Se o cara é negativo, não está, deveria mesmo dar negativo. 0,9 por 0,9, 0,81, 81%. Mais aparece em duas linhas, 9 e 9. Então a probabilidade de ser mais é 18%. A probabilidade de ser sim e mais é 9%. E, portanto, a probabilidade de dar sim, de ser doente, dado que foi positivo, é 9 por 18%, 0,5, 50%. Só 50%, não é muito alta. Olha como isso é importante. Esse resultado é lindo. Primeiro, ele tem um ensinamento para a medicina. Saber interpretar essas coisas para o médico pedir exames, ele tem que saber quando é adequado pedir um exame. Nesse contexto que eu acabei de descrever, pedir um exame pode não ser tão interessante. Dá positivo e tem 50% de chance só de estar doente. Normalmente o médico deve pedir o exame quando o exame vai ser mais conclusivo. E a importância de sabermos um pouco dessas teorias para poder tratar esses dados de forma legal. Se vocês, vale a pena pensar mais sobre isso, por que a probabilidade não é tão grande de estar doente dado que deu positivo. Vale a pena pensar mais sobre esses números. Um outro caso, que esse é real, muito impressionante, esse caso é conhecido como o caso da loira no carro amarelo. Isso ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Houve um assalto e a única descrição que tinha do assalto é que tinha sido praticado por um homem negro com barba e bigode, uma mulher loira com rabo de cavalo e eles fugiram num carro amarelo. Era isso que sabia-se. Nos dias subsequentes, polícia investigando, um policial encontrou um casal exatamente com essas características e eles foram detidos. Nas investigações não encontraram nada contra o casal, mas no julgamento a acusação apresentou uma série de dados. Quantos carros em Los Angeles são amarelos? Apenas 1/10, então 0,1. Quantos homens usam bigode em Los Angeles? Fizeram uma estimativa de 1/4. Quantos negros usam barba? 1 em cada 10. Mulher com rabo de cavalo era 1/10. Loiras eram 1/3 da população. E, bom, casal interracial num carro tinha 1 em cada 1000. Fizeram uma estimativa. Usaram probabilidade para multiplicar, né? Regra do produto, essa que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de usar no exercício. E multiplicando tudo aquilo, chegaram à conclusão que a probabilidade de encontrar um casal com aquelas características era de aproximadamente 1 em 12 milhões. E aí a acusação usou esse argumento. Olha, a probabilidade de serem eles, os assaltantes, é enorme. Porque a probabilidade de não ser é de 1 em 12 milhões. A probabilidade da gente ter encontrado esse casal por acaso é de 1 em 12 milhões. Esse foi o argumento da acusação. O casal foi condenado. O caso se tornou famoso, vários matemáticos, cientistas saíram em defesa do casal e a Suprema Corte anulou a sentença. As argumentações corretas. Bom, primeiro, essa história de multiplicar só se aplica em eventos independentes. Senão tem que usar probabilidade condicional. Barba e bigode não são independentes. Então, os cálculos tinham que ser refeitos. Refazendo, dava que a probabilidade de escolher um casal com aquelas características era de 1 em 1 milhão, não 1 em 12 milhões. Então já reduzia muito, mas ainda assim, 1 em 1 milhão é pouco, né? Então tem poucos casais com essa característica. Mas o grande ponto é que o raciocínio estava errado. O raciocínio correto seria o de probabilidade condicional.
A pergunta correta é a seguinte: dado que um casal tem essa característica, qual é a probabilidade que ele seja o culpado? Bom, se tem um casal em 1 milhão, levando em conta a população de Los Angeles, que era da ordem de 4 a 5 milhões, se essa probabilidade de encontrar um casal era 1 em 1 milhão, devia ter uns 4 ou 5 casais com essas características em Los Angeles naquela época. Dado que esse casal tinha essa característica, qual era a chance deles serem os culpados? Bom, 1 em 4, 1 em 5. E, portanto, a probabilidade deles serem os culpados era menor do que 1/4. Não havia aquela evidência que a acusação apontou no julgamento. Esse caso é muito saboroso e ele é real. Então, vale muito a pena pensar sobre isso para a gente, quando estivermos trabalhando na nossa atividade profissional, não cometermos esse tipo de erro. Ficamos por aqui hoje.